Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio e hoje eu quero mostrar para vocês um sistema online, um software que tem várias funções de TMS, Transportation Management System ou Sistema de Gerenciamento de Transportes. Hoje eu mostrarei especificamente o processo de cubagem e dimensionamento de cargas, tá ok? Essa ferramenta nós utilizaremos a versão gratuita, isto para fins acadêmicos. Na versão gratuita, ela nos permite fazer 3 consultas por dia. É suficiente ali para um exercício, para uma explicação. E caso a sua empresa pretenda fazer a utilização para fins comerciais, aí tem que pagar uma licença ó, aqui na opção preço, tá? Ela vem originalmente ó, em inglês. É uma ferramenta que vem originalmente em inglês. A gente pode vir aqui no tradutor, né, do navegador e colocar para traduzir, tá ok? O nome da ferramenta é Sea Rates, que traduzindo seria taxas marítimas, tá ok? Então eu vou entrar aqui, ó, vou clicar no entrar. No meu caso, eu entrarei ó, utilizando o meu e-mail do Google. Você poderia entrar utilizando o e-mail da Apple ou Facebook, tá ok? Ou criar até uma conta aqui com algum outro e-mail. Mas eu vou utilizar o meu e-mail do Google, meu Gmail. Beleza, ele já fez login e aí ele está na tela inicial. Lembrando que no inglês ó, estaria assim. Essa ferramenta tem várias funcionalidades, então explore um pouco, né? Conheça as outras funcionalidades. Eu tenho outros vídeos mostrando outras funcionalidades, mas o objetivo hoje é mostrar a ferramenta de calculadora de carga. É importante também que você já conheça os conceitos de cubagem, dimensionamento de carga, medidas de equipamentos de transportes, caminhões, containers, etc. Isso tudo você pode ver em outras aulas minhas. Aqui eu já serei mais objetivo, tá ok? Então, nós iremos para a calculadora de carga. Primeira etapa, eu irei aqui ó, no Tools, Ferramentas. E aqui eu tenho a função calculadora de carga, dentre as várias outras funções, tá bom? Então, calculadora de carga. E é interessante saber que essa ferramenta, as medidas são em milímetros. Ó. Se você olhar aqui, ó, onde eu selecionei aqui no 500 mm, ou seja, 500 milímetros. Então, os meus produtos, as minhas embalagens, as minhas caixas, as medidas do equipamento de transporte que eu for utilizar, terão que ser inseridas em milímetros. Existe a opção de mudar para metro, centímetro? Na versão gratuita, não. Outros softwares, você talvez já tenha essa função habilitada. Mas aqui na versão gratuita, temos a opção de mudar. Então, ele converter as medidas que, evidentemente, nós já tenhamos, tá? Aqui, ele trouxe já 3 tipos de volumes, os quais eu havia simulado anteriormente. Então, aqui a gente está na parte 1, ó, produtos. Quais produtos que serão transportados. Depois aqui a gente escolhe o tipo de caminhão ou container. E depois aqui a gente consegue o resultado do estufamento. Ó. Aqui ele já até fez um cálculo para mim com base naquelas medidas. Mas eu vou voltar aqui então para o produto. Ó. Eu vou excluir esses produtos que já estavam aqui e vamos fazer do zero. Adicionar produto. Digamos que é uma caixa, uma box. Ó. Aqui tem vários outros tipos de volumes, tá? Vou adicionar a caixa. Ele trouxe algumas medidas padrões. Eu vou mudar aqui o nome desse produto para caixa 1. E as medidas, ó, que eu vou colocar do exercício, estão aqui. Ó. Caixa 1, 40 centímetros de comprimento, 25 de largura e 30 de altura. Tá? Então, ó, 40 de comprimento aqui no lente. 40 centímetros em milímetros são 400. Width, que é a largura 25 centímetros ou 250 milímetros. Tá ok? E height, que é a altura, vamos ver a altura dessa caixa, 30 centímetros ou 300 milímetros. Então, sempre convertendo, tá?
O weight, que é o peso, no exercício, ele fala que cada caixa tem 1 kg e são 100 caixas. Ó. Então, peso de fato 1 kg, aqui está em quilo, a unidade de medida, 100 caixas. Vou deixar essa caixa na cor roxa, tá ok? Para quando a gente for ver o resultado do processo, ela ficar na cor roxa. Vamos adicionar a caixa 2. Então aqui, caixa 2, tá ok? Caixa 2. Vamos adicionar a caixa 2. Eu já poderia colocar as medidas até aqui, ó, mas eu vou colocar lá pelo caminho convencional. Caixa 2, 40 de comprimento, 40 de largura, 40 de altura, 100 caixas, 1,5 kg. Então, tanto a altura, como o comprimento, como a largura, serão 400 milímetros aqui na caixa 2. O peso lá está que tem 1,5 kg e são 100 caixas. Aqui você vai preencher de acordo com a realidade da sua empresa, tá? Mas aqui no caso do exemplo, né, estamos usando essas medidas. Vou colocar essa caixa ó, na cor vermelha, para ficar bem destacada em relação à outra caixa. E ainda no exemplo, caixa 3. 80 centímetros de comprimento, né, que seriam 800 milímetros, 40 de largura e 50 de altura. Então, ó, comprimento, que é o lente, 800 milímetros ou 80 centímetros. A largura, 40 centímetros ou 400... Opa, peraí que eu não criei a caixa 3, perdão. Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar de novo o dado aqui da caixa 2, que era 400. Vamos criar aqui a caixa 3. Caixa 3, que você até poderia nomear com o produto mesmo, com o nome real dele, tá ok? Então, voltando, ó, caixa 3, 800, 400 e 500, já convertendo. Então, 800, 400 e 500. Peso da caixa 3, ó, do exercício, 2,5 kg e são 300 caixas. Então, 2,5 kg, 300 unidades de caixa. Aqui eu poderia colocar mais volumes, caixas, sacos, bags, selecionar se utilizaria pallet ou não. Então tem vários outros parâmetros, tá? Mas aí eu vou deixar como curiosidade, como lição de casa para vocês. Vou no Next, próximo, para escolher container ou caminhão. No caso do exercício, fala que a empresa tem um caminhão B-Truck, com um baú com as seguintes dimensões: 10 metros de comprimento, 2 metros e 44 de largura e 2 metros e 50 de altura. Então, é um caminhão B-Truck. Então, ADD Truck, né? ADD caminhão. E aqui, deixa eu ver se ele tem o B-Truck. Ele não tem o B-Truck, mas não tem problema. Eu posso vir aqui no customizar o caminhão, selecionar e colocar as medidas lá do nosso caminhão. O nosso caminhão, então, ele tem 10 metros de comprimento, ou seja, 10.000 milímetros, tá? Transformando metros em milímetros, cada metro tem 1.000 milímetros. Se são 10 metros, 10.000 milímetros. Width, que é a largura do caminhão, 2,44 metros. Isto vezes 100 dá 2.440. E height, que é a altura, 2,5 metros. Isso em milímetro, 2.500 milímetros. E é importante saber a capacidade de carga do caminhão. Por quê? Porque tem o peso das caixas, o software vai comparar se seria possível ou não enviar essa carga. 25 toneladas.
Cada tonelada são 1.000 quilos. Então, 25 toneladas em quilos, 25 mil quilos. Então, ó, colocamos os parâmetros das caixas da carga, colocamos os parâmetros do equipamento de transporte do caminhão. Aqui do lado, eu poderia colocar os entre-eixos, caso fosse um veículo articulado, com uma carreta acoplada, um bitrem, etc. Isso fica para uma próxima aula. E agora sim, ó, vamos para o next, o próximo, para ver o resultado dessa carga. Então, next. Container is load. Estão preparando o container. Olha que legal, olha o resultado. Aqui, ele me mostra que o total são 500 caixas, o que em volume utiliza 54,40 metros cúbicos, 94% da capacidade do volume cúbico do baú do caminhão, e o peso chegou aí a 1.000 quilos, o que usa em relação à capacidade de peso do equipamento, que era lá 25 mil quilos, 4% só, tá? Aqui eu tenho, né, a distribuição das caixas, ó, caixa 3, 300 caixas, usou 48 metros cúbicos, 750 quilos. Caixa 2, 100 caixas, ocupa 6,4 metros cúbicos e pesa 150 quilos, só essas caixas. E a caixa 1, que também eram 100 caixas, ocupa 3 metros cúbicos, pesando 100 quilos essas caixas, né? Aqui tem as cores, caixa 1 roxa, caixa 2 vermelha e caixa 3 verde. Aqui a gente vê como ficaria esse acondicionamento dentro do baú, já considerando o formato das caixas, o tamanho do baú, para melhorar e maximizar esse processo. Clicando aqui, ó, na visualização 3D, olha que legal, ó. Eu tenho a visibilidade de como essa carga deveria ser carregada. É claro que eu não coloquei nenhum parâmetro de produto frágil, de qual carga vai sair primeiro para ela ficar mais próximo da porta do baú, mas isso tudo poderia ser colocado também. Eu só não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas isso tudo poderia ser colocado. Essa simulação aqui em 3D, a gente consegue baixar o arquivo, tá ok? Em PDF e no formato da simulação 3D do próprio aplicativo. E aqui, olha que legal, ó. Aqui é para fazer o download, né? Como eu comentei, poderia fazer o download deste documento. Eu já fiz o download aqui. Mas ainda, olha que legal a gente vendo como isso seria carregado, ó, a simulação do processo. Ó. Vou clicar aqui na setinha do player, renderizando. Olha como isso deveria ser carregado pela equipe da empresa. Então, fizemos a cubagem da carga, tivemos todos os indicadores da ocupação, da capacidade do equipamento de transporte, todos os indicadores. Tivemos aqui uma visualização de como a carga ficaria condicionada dentro do equipamento de transporte, até mesmo como uma instrução de trabalho, como um manual. Podemos baixar esse arquivo com todos esses indicadores e temos ainda a simulação do processo acontecendo. Olha que bacana. E poderia ter sido colocado aqui vários outros tipos de caixas, produtos. Ó. Vou fechar aqui. Então, só para a gente voltar. Produtos. Ó. Eu já usei as 3 vezes gratuitas hoje. Ó. Então, ele já está falando para mim que eu não posso usar mais hoje. Né? Usei as minhas 3 vezes. Mas, basicamente, ó, aqui eu poderia adicionar ó, vários outros tipos de produtos. Big bags, sacos, tambores, vários outros tipos de volumes, tá? E aqui eu posso parametrizar se eu tenho carga mais pesada que a outra, se eu quero que esses volumes vão de pé, deitados. Então, tem todos esses parâmetros, né? Caso a sua empresa tenha mais restrições, né, no processo do carregamento. Aqui eu posso adicionar se eu quero usar pallets, ó, aí eu colocaria as medidas do pallet, ele já
padronizaria com base nas medidas do pallet que eu coloquei e a quantidade de caixas que eu quero por pallet. No containers e caminhões, quando as cargas ultrapassam a capacidade do caminhão, ele te dá a resposta de que não seria possível, como apenas um caminhão, tá ok? Você poderia adicionar mais caminhões e, enfim, fazer toda essa análise da sua carga para a distribuição. Então, bem legal a ferramenta. Possibilidade de utilização gratuita, com ações, mas para quem trabalha que não usa nenhum tipo de ferramenta desse tipo, fazer a cotação dos preços, tá? Que é aqui, ó, preços, né? Então, ele me mostra aqui os preços dos pacotes, né? De acordo com a quantidade de usos que você vai fazer por mês, tá ok? E ele tem outras ferramentas também, ó. Aqui, por exemplo, é a ferramenta de roteirização no modal aquaviário. Eu vou fazer um teste, ver se ele vai deixar eu simular, mas basicamente aqui eu coloco o quê? Ó? Terminal de origem. Digamos que essa carga que a gente dimensionou, fosse sair do Porto de Santos, ó. Tá ok? Então, Santos, né? Porto de Santos no Brasil, ó. Digamos que ele fosse para o Porto da Antuérpia, na Bélgica. Antuérpia, Porto da Antuérpia. Digamos que fosse sair hoje mesmo, dia 1 de julho, e fosse um container de 40 pés. Ó. Vou trocar aqui o tipo de container. Um container de 40 pés standard. Então, origem da carga, destino da carga, data de saída da carga, tamanho do container, caso fosse uma carga containerizada, e vou colocar a pesquisa. Não prometo que ele vai calcular, porque eu já utilizei as minhas vezes gratuitas hoje lá na cubagem. Está fazendo análise, ó, já fez. Ó. Ele já calculou aqui para mim os preços para fazer esse transporte de uma carga saindo do Porto de Santos para Antuérpia, na Bélgica, num container de 40 pés. Hoje isso custaria, ó, pela Maersk, $1.064. E ele dá algumas outras alternativas de outras embarcações, ó, né? Várias outras opções. Então aqui você consegue já fazer o cálculo do frete no modal aquaviário. Tá ok? Deixa eu fazer só mais um teste, ver se ele vai deixar, aproveitar esse vídeo, para ver a rota. Como ficaria a rota dessa entrega? Ó. Então, ferramentas, planejador de rotas. Vamos ver se ele vai deixar. Ó. Então, criar nova rota. Digamos que a minha rota 1, teste, rota 1, teste, criar. Não, ele não está deixando. Deixa eu tirar aqui esse 1, que ele não está deixando por conta do número. Não está deixando. Deixa eu ir pelo outro caminho aqui. Ó, mapa logístico. Beleza. Vamos pelo mapa logístico, então. Digamos, então, que fosse do Porto de Santos, como eu tinha colocado lá. Porto de Santos. Para o Porto da Antuérpia. E vou clicar aqui em buscar. Vamos ver se ele vai deixar. Nada encontrado. Tranquilo. Depois, quando eu tiver minhas vezes liberadas, eu faço essa exploração da rota. Mas então a gente viu simulador de cubagem, dimensionamento de carga, e também o simulador de preço.
logística, transporte, dentro disso, porque é uma ferramenta bem legal para o aluno ter visibilidade e é muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.